E aí, dimensionais, Edson Júnior aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós vamos fazer uma análise da represa de Atibainha, localizada na cidade de Nazaré Paulista, no estado de São Paulo. O nosso objetivo aqui é fazer uma avaliação com base na aproximação de Nibiru, esse grande astro que se aproxima do nosso primeiro anel. Vamos juntos fazer o caminho das águas para poder avaliar os principais riscos e impactos que envolvem pessoas que estão morando próximo do rio, principalmente entre as regiões de Campinas até Piracicaba. Vamos juntos? Só vamos iniciar aqui então, vou compartilhar minha tela com vocês. Espero que vocês já estejam vendo. Nosso objetivo aqui é avaliar então a cidade de Campinas, uma das cidades, né, que tem a ver com a passagem da represa do rio Atibainha. Então, nosso grande objetivo aqui, inicial, seria avaliar o quão distante Campinas está do mar, né? Falando de território mesmo. Então, se eu pegar aqui a régua e puxar até Santos aqui, eu vou ter em linha reta 146 quilômetros de distância. Isso de fato é algo bem interessante, tá, galera? Então significa que Campinas está numa distância bem interessante do mar. Ponto número 2 que a gente precisa sempre avaliar é também no mapa topográfico, ou seja, eu preciso descobrir e saber qual é o nível, a altitude do nível do mar, a altura do nível do mar, vamos dizer assim, né? Então eu preciso saber se Campinas está muito próximo do nível do mar ou não. E aqui, com o mapa topográfico, eu consigo saber que Campinas, nas regiões mais altas, por exemplo, aqui no Chapadão, está a 734 metros acima do nível do mar. E se eu pegar áreas mais baixas aqui, por exemplo, no Cambuí, né, que é praticamente no meio da cidade, nós temos altitude de 655 metros acima do nível do mar. Ou seja, é bem alto, galera. Vocês lembram no vídeo anterior que eu comentei que o estado aqui tem uma grande serra que separa as cidades, né, do litoral com São Paulo, né? Essas grandes serras, né, colocam as cidades do estado de São Paulo, tirando as cidades aqui que banham o litoral, colocam numa altitude muito alta, né? E isso ajuda muito o estado. Mas nós sabemos que não é só isso, né? A gente precisa avaliar outras coisas também. E o objetivo aqui hoje vai ser fazer a avaliação de uma grande represa que tem na cidade de Nazaré Paulista. Nós sabemos que essa represa ela abastece importantes cidades da região metropolitana de Campinas, né? E também outras, né? Através do rio Atibainha. Esse rio ele vai banhando várias cidades ali. Então eu estou aqui justamente no mapa do Google, né? Fazendo aqui uma visualização. Essa cidade aqui, ó, é a cidade de Nazaré Paulista, que está bem próximo, né, do rio, da represa de Atibainha, e a gente percebe que existe aqui então uma barragem, ó, né? Isso aqui é uma barragem construída para poder então represar todo esse volume de águas que nós temos aqui. Para as pessoas que não sabem, né, sempre para criar uma represa como essa é preciso fazer uma intervenção humana, onde as empresas, as equipes vêm e constroem uma barragem e essa barragem ela limita a passagem da água, represando toda essa água aqui que a gente está vendo aqui no mapa. Se não tivesse essa intervenção, esse rio aqui, por exemplo, ó, o rio Atibainha é esse aqui, galera. Ó. Então, aqui ele já começa a estar represado, né? Mas ele viria no seu curso natural, continuaria nessa dimensão aqui, nesse tamanho,
passaria por todo esse local aqui, né, como um canal apenas, né, e desaguaria e continuaria então o seu leito normal aqui conforme ele está fazendo exatamente aqui. Como então houve essa represa, né, essa criação dessa plataforma, dessa represa, então eles param, né, a ação do rio para frente, diminuem para que então encha tudo isso aqui e se transforme numa grande represa, tá? E aí, consequentemente, nós temos água para consumir nas nossas casas. Isso é um ponto bem positivo, tá, galera? Se não fosse essas represas aqui, seria muito difícil termos água chegando nas nossas torneiras, né? Principalmente em momentos de grandes períodos de estiagem, de seca, né? É através dessas represas que a gente consegue continuar o abastecimento, tá bom? Bom, avaliando então aqui, nós observamos que é uma represa bem grande, né? É uma represa que inclusive faz parte do grande sistema Cantareira, que é um sistema bem grande. Mas eu gostaria de pegar junto com vocês alguns pontos, alguns dados precisos que a gente poderia perguntar aqui para o GPT, para que ele consiga nos informar tecnicamente, né? Então estou questionando aqui a respeito dos dados da represa de Atibainha, tá? Quero saber volume de água armazenado em metros cúbicos, por exemplo, e também a extensão e etc. Vamos juntos então? Ele deu algumas informações interessantes aqui. Eu vou dar um zoom para facilitar para vocês aí também, tá? Bom, volume de água armazenada. Aqui a gente está falando da capacidade, tá, galera? Aqui ele está falando 290 milhões de metros cúbicos, tá bom? Ou seja, é muita água, galera. É muita água que tem aí, tá bom? Numa área de aproximadamente 15,58 metros quadrados. Então, essa é a extensão da represa, a área, né? A área onde contém a água. Ela foi uma barragem que foi construída em 1975, tá? Por meio da Sabesp e fazendo parte aí do sistema Cantareira. O início foi em 1966 e a conclusão foi em 1974. Bom, são dados importantes, né? Principalmente para a gente entender aí o tamanho da capacidade e a quantidade de água de armazenamento. Importante te falar que essa é uma dos sistemas que tem o conjunto ali do Cantareira, é uma das represas, tá? Como ela deságua passando por cidades aproximadas de Campinas, então é ela que a gente vai fazer uma avaliação. Bom, pessoal, então vamos agora analisar o caminho das águas, né? Acho que esse é um ponto interessante. Se a gente observar aqui, ó, a gente percebe que tem uma saída, um canal. Embora pareça pequenininho, mas isso aqui é um rio, tá? É um rio e é o rio chamado Atibainha. Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, vamos colocar só para a gente tentar ver essa barragem um pouco melhor. Vamos colocar aqui, ó, Nazaré Paulista. E vamos juntos aqui avaliar onde fica essa barragem, né? Esse aqui é uma visão, né, por satélite da represa. E nós temos aqui então, ó, a barragem. Essa é uma barragem construída por mãos humanas, né? E temos aqui, ó, um canal onde a água sai. E aí dá então a continuidade do rio, e esse rio então vai passando por diversas cidades, a qual a gente vai ver daqui a pouco, tá? Importante dizer o seguinte: se eu pegar um mapa topográfico, por que eu sei que ali é a saída, né? Por que eu sei que ali é o caminho onde a água está descendo? Bom, se eu pegar aqui, ó, Nazaré Paulista, é a mesma represa, né, visto agora do mapa topográfico, eu consigo ter uma ideia. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 791 metros acima do nível do mar. Aqui está a barragem que foi construída. Aqui eu já tenho, vamos ver juntos, 765 metros acima do nível do mar. Ou seja, aqui está muito mais baixo do que aqui. Ou seja, há uma altura muito grande. Para as pessoas que já foram em barragens vão entender, né, que quando passa aqui, esse lado vê a água quase próxima.
desse lado vê tipo um ambiente assim bem baixo, né? O rio tá lá, a água está indo lá por baixo. Então é algo bem interessante de entender isso aqui também, tá, pessoal? Acho bacana vocês se atentarem a isso. E aí, o que é legal? Que ele faz então todo o curso, né? Esse rio aqui ele passa e ele vai levando água. Ele passa inclusive aqui, ó, por pontos da rodovia Dom Pedro, né? E ele vai passando por vários e várias cidades e municípios. Se a gente parar para observar, aqui já tem um vilarejo, ó. E olha que interessante, galera. Eu não sei que vilarejo é esse, tá? Pode ser da cidade de Atibaia ou de Nazaré Paulista, ainda está muito próximo, né? Mas olha como tem casas, ó, que banham aqui, ó, que tá pertinho do rio, ó, tá vendo? Então, num caso de chuva ao extremo, uma liberação da própria barragem, né, manual, conforme está escrito lá no chat, a gente com certeza vai ter um impacto maior aqui, tá? E aí o rio vai descendo, pegando outros bairros que estão aqui próximo. Percebem, pessoal, que é interessante observar, né? Toda essa galera aqui, ó, se porventura acontecer alguma coisa, não estou falando que vai acontecer, mas é bem difícil isso acontecer, tá? É improvável, vamos dizer assim, no método natural, tirando com a aproximação de Nibiru, que daí as coisas podem mudar muito, mas é muito improvável, tá? A gente tem que ser muito honesto aqui. De uma certa forma, até então está tudo muito seguro, tá? Mas a nossa reflexão aqui é sempre para pensar no dia de amanhã, né? Então a gente tem sim que se atentar. Então assim, mora perto do rio, precisa fazer uma avaliação. Acho que isso seria importante, esse é o nosso objetivo. Mas o meu objetivo aqui agora é ir aproximando, avaliando, para poder juntos entender aonde esse rio ele vai chegar. Ó, Rio Atibainha, vamos tentar seguindo aqui, ó. Ele colocou um resumo legal aqui pra gente. Rio Atibainha continuando aqui. Aqui, galera, tem outra cidade, ó, tá? Outra cidade bem Alpes de Bom Jesus, tá? Então vamos ficar atento aí também, principalmente os que moram perto do rio. Depois aqui o rio passa também em outros lugares, né? Também deve fazer parte aí de Atibaia e o rio continua, mais bairros aqui perto, então muita atenção aí, galera. Vamos lá, vamos continuar aqui o caminho das águas, né? Se a gente observar aqui mais bairros, né? Ó, o rio faz algumas voltas aqui e depois temos mais bairros e cidades aqui também. Vamos aproximando aqui da cidade de Campinas. Rio Atibaia. Atibainha virou Atibaia, né? Vamos lá, ó. Rio Atibaia. Aqui também tem um grande local. Parece que aqui está um pouco mais alto, né? Acho que esse é o objetivo mesmo, estar mais alto. Aqui continua. Vamos ver, cadê o rio Atibaia aqui? Acho que nós perdemos ele. Ah, ele continua aqui, ó. Ele passa novamente na ponte aqui, ele muda de lado. Novamente temos mais bairros aqui próximos do rio. Aqui também, né? O rio vai indo, vai indo. Muito provavelmente a gente já está chegando aqui na cidade de Campinas. O que é bom, né, galera? É que o rio Atibaia, ele passa pelas costas da cidade de Campinas. Então ele passa ali por Sousas, né? E de uma certa forma ele vai sentido Piracicaba. Aqui, ó, ele faz mais uma barragem, né? Ele tem aqui uma nova barragem. E tem muitas construções aqui também, ó. Tem muitas construções próximas aqui, ó. Ou seja, se aquela lá de cima
não suportar a água, provavelmente isso aqui vai de uma certa forma encher bastante e ele vai continuar o seu leito aqui de descida rio abaixo, né? Eu vou tentar pegar mais ele aqui, ó. Cara, eu vou fazer uma busca aqui para a gente aproximar o rio mais próximos ali de Campinas, porque o curso dele é longo. Ele vai passando por várias cidades, vários bairros, e eu acho que juntos aqui nós vamos conseguir ter uma ideia melhor. Bom, depois de muito zigue-zague, né, o rio chega então passando por detrás da cidade de Campinas. Só para vocês entenderem, Campinas está aqui, ó. Isso aqui é a grande Campinas, né, a cidade de Campinas. E aqui tem algumas cidades menores, Joaquim Egídio, que são distritos na verdade aqui, e Sousas, né? E o rio Atibaia passa aqui pelo meio aqui da cidade de Sousas, por exemplo. Agora, qual que é o grande ponto que a gente precisa analisar aqui, né? Estou perto do rio, mas e aí, será que isso aqui não é um morro? Pode ser que aqui seja um morro, algo que esteja alto, longe do rio. De novo, galera, a gente pega o mapa topográfico aqui. Deixa eu já buscar a cidade de Souza e eu já volto aqui já com ela. Ó, galera, então aqui eu já aproximei. Se a gente parar para pensar, é a mesma posição daqui, muito próximos, né? Ou seja, eu tenho o rio chegando aqui, Sousas, que está exatamente por aqui, né? E eu tenho os bairros que estão próximos aqui. Então, se eu fizer uma análise aqui, por exemplo, dessa rua, eu tenho 949 metros acima do nível do mar. O ponto que eu chamo a atenção é que você tem que fazer, nesse caso, o nível do rio. Então, eu sei que aqui eu estou a 648 metros acima do nível do mar. E aqui eu estou na rua a 648 praticamente também. Olha isso, galera. Ou seja, eu estou na mesma metragem do rio. Olha isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que essa primeira rua está muito perto. Se eu subir um pouquinho mais e vou pegar mais aqui, ó. Poxa, eu já tô. Realmente aqui tem um morro. Porque eu tô 70, 80, 90 metros acima, né? Ó. 644, 718, né? Então nós temos aqui, ó, aqui já começa a ficar seguro, galera, ó. Aqui não. Aqui não onde está esse azul claro, não. De fato, tá? Não. Mas onde começa a ficar vermelho. Olha isso aqui, ó, vermelho. Tá, eu tô perto do rio ainda, mas eu tô a 738, ou seja, tá numa região bem mais afastada do rio e também muito mais alto do nível do rio, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ver. Então, Sousas, essas primeiras ruas aqui, de fato, são ruas que precisam ter um ponto de atenção bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Aqui, inclusive, tem uma praça, ó. Uma praça grande, aqui tem uma ponte. Eu passo bastante por aqui, porque fica a caminho de Morungaba, onde eu faço as trilhas, né? Então, tem um ponto importante. Dá uma impressão de que é bastante alta essa praça, né? Vamos ver juntos aqui se é tão alta assim. Parece que é, porque a gente passa em cima da ponte, mas ao mesmo tempo não é não, ó, tá vendo? Tá bem perto do rio, né? Inclusive. Então é uma área, vamos dizer assim, perigosa, né, galera? Uma área que, de fato, se tiver algum problema lá para cima, pode acontecer da água chegar nessas ruas paralelas aqui, dependendo do volume de água, adentrando, né? A água vai adentrando aí, tá? Bom, vou aproximar porque o rio continua mediante a outras cidades, tá? E aí eu já volto com vocês. Bom, galera, voltando aqui, ó, nós temos a cidade de Paulínia. O rio, então, ele veio lá de Campinas, passou próximo da cidade de Jaguariúna, mas ele passou bem assim, bem por trás de Campinas e Jaguariúna, né? Em frente de Jaguariúna. Fez ali todo o curso e ele chegou então aqui na cidade de Paulínia. Na cidade de Paulínia tem algumas coisas interessantes também que a gente precisa observar, né? O rio Atibaia ele continua e tem aqui muitos
muitas residências próximas. Olha isso, galera. Se a gente parar para pensar aqui, ó, tem bairros e bairros e bairros perto do rio Atibaia. Se a gente pegar o mapa topográfico e avaliar aqui, ó, né, aqui já é Paulínia, né, Barão Geraldo para Paulínia, vamos fazer uma análise juntos aqui, ó. Rio Atibaia está a 556. Se a gente pegar uma das ruas desse bairro aqui, ó, 558, ou seja, eu estou 2 metros apenas acima do nível do mar, né? A gente está falando de um bairro grande aí, né? Então, e aí, será que é seguro? Vale a pena rever, ter algum plano? É uma região muito populosa essa aqui que eu estou mostrando, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui no mapa do Google, ó, olha isso. É por onde o rio tá passando, ó. Então, de uma certa forma, bastante populoso, né? Então, tudo isso aí é Paulínia, tá? Bom, o rio Atibaia depois se transforma aqui na famosa Praia dos Namorados, né? Que tem uma outra barragem aqui também, uma barragem menor, aqui sim uma usina hidrelétrica, né? Olha lá, a água então passando ali, né? E aí se transforma depois no rio Piracicaba, galera. Aí sim a gente está chegando então no rio Piracicaba. É muito importante dizer algo que é interessante do ponto de vista da cidade de Piracicaba. A cidade de Piracicaba sofre muito com questões de alagamento. O que acontece? Existem 2 rios aqui, né, que se encontram, que é o encontro das águas do rio Atibaia com os encontros das águas do rio Jaguari. E aí vai descer para Piracicaba. Piracicaba, para quem conhece, existe a Rua do Porto lá. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem o que acontece em Piracicaba, né, com um volume de água muito grande. A gente vai perceber que lá na Rua do Porto, que é exatamente aqui, ó, exatamente aqui a Rua do Porto, ó. Aqui o rio já ficou grandão, né? Isso aqui alaga tudo, galera. Alaga tudo mesmo, tá? E de uma certa forma é uma área de muito risco. Justamente por quê? Porque está muito perto do rio aqui, ó. E isso a gente está falando de chuvas. Chuvas normais, né? Chuva de verão, chuvas, tempestades que dá. A gente não está falando aí de Nibiru, né? A gente não está falando considerando esse grande astro, a gente não está considerando as ondas moduladoras e assim por diante, tá? Então, eu acho que vale uma reflexão de todos a respeito. Onde você mora, né? Os parâmetros corretos são assim: estou a 70 metros acima do nível das águas, né? Para mim ficar tranquilo. Acho que esse é um grande parâmetro que a gente precisa entender. Se eu moro perto de um rio grande como esse, eu estou a 70 metros acima do nível do rio. Isso é muito importante a gente entender, tá? E consequentemente, muito provável você vai estar numa região mais segura do que morando perto do rio, numa região onde está, por exemplo, 10, 15, 20 metros acima do nível do rio. Porque lembre-se, a água está represada lá atrás nas barragens que a gente falou, por exemplo, do rio Atibainha. Mas num grande volume de água pode vir a acontecer deles terem que liberar as barragens. Manualmente eles vão lá e abrem as comportas. E dependendo da quantidade de chuva, pode chover tanto que essas comportas não vão dar vazão para a água descer. E o que acontece? A água passa por cima da barragem. Se isso acontecer, o risco é mais alto ainda. Por quê? Porque pode ocorrer um rompimento da barragem. Se isso acontecer, toda a água que está represada, né, aquela quantidade absurda de metros cúbicos que está lá represado, pode ocorrer então dela descer rio abaixo. E a água, como muitos falam, né, não leva desaforo. Aonde tiver ali um caminho, ela vai seguir, né? Ela vai seguir o leito do rio e o caminho das águas e vai acabar inundando tudo e todos que estão próximos aí, né? Todas as residências, chácaras e tudo mais que estão perto do rio.
Então eu faria uma análise bem detalhada e considerando exatamente um cenário mais pesado de intensidade aí da fúria da natureza por causa da aproximação do Nibiru, tá? Então façam isso, pessoal. A gente está falando aqui de muita chuva, mas não esqueçam, pode acontecer terremoto, a barragem pode trincar, pode ter algum problema mais sério. Enfim, é difícil? Poxa, é difícil, eu não quero colocar medo em vocês. De fato é difícil, né? É quase que improvável no ponto de vista que nós estamos hoje. Mas no futuro, quando Nibiru, você já sabe, se aproximar, isso pode se intensificar bastante. E por que não criar um plano? Se você que mora numa área de risco, por que não criar um plano de ação? Né? Mudar de local, ter um lugar alto para você subir, enfim, algum lugar onde você possa proteger você e os seus entes queridos, né? Sua família, né? Os seus amados e amadas. E é isso o meu objetivo, tá bom? Nós fizemos hoje então uma análise da represa de Atibainha, passando ali pela grande cidade de Campinas, Paulínia e chegando aqui em Piracicaba. Não dá para fazer bairro a bairro, lugares a lugares, porque é muito grande a extensão do rio, mas o objetivo aqui é falar de uma maneira geral para que você possa entender e fazer a sua análise. Esse é o interessante, fazer a sua análise, tá bom? De repente, você pode muito bem abrir ali o mapa topográfico, o Google Earth, e usar essas ferramentas que são gratuitas aí, tá bom, pessoal? É isso. Eu agradeço mais uma vez por você ter ficado até aqui e até o próximo.